Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal. Hoje a gente vai fundo num caso real, sabe? Um trabalho de perícia contábil que a equipe da Luqueta Perícias fez. Isso aí. É sobre um contrato de financiamento rural. A ideia é a gente entender melhor como funciona esse tipo de análise e, claro, a importância de ter um especialista do seu lado. Fundamental, né? E um aviso importante. Para proteger todo mundo, a gente trocou os nomes, tá? Vamos chamar o produtor rural de Senhor Pereira e o banco de, sei lá, Banco Financeiro S.A. Mas os números, a técnica, a análise, tudo isso é real, baseado no parecer mesmo. Exato. A missão aqui é desmistificar um contrato que parece comum, uma cédula de crédito bancário, uma CCB, mas que era para crédito rural. E mostrar como uma análise pericial pode achar umas coisas bem importantes ali no meio. Exatamente. Como algo que deveria ter um custo X pode acabar custando, sei lá, 10 vezes mais. Pois é. Então vamos lá. Vamos desembrulhar isso. E olha, se você tem interesse em entender melhor seus direitos em contrato de banco ou talvez conheça alguém que precise, fica ligado. Presta atenção que o caso é bom. Isso. E já aproveita. Curte o vídeo, compartilha com quem pode se interessar, comenta aí sua dúvida. E se precisar desse tipo de serviço, perícia, análise, o link direto para o WhatsApp da Luqueta Perícias está facinho aqui na descrição. Só clicar. Isso mesmo, é um tema super relevante, né? Porque, poxa, quem não lida com financiamento hoje em dia? Seja produtor rural, empresário, pessoa física mesmo. Todo mundo, né? Praticamente. E o que é fascinante nesse caso é ver como um documento que é padrão, tipo a CCB, pode ter umas nuances, umas complexidades quando ele é usado para algo específico, como o crédito rural. E tem regras próprias, né? Exato. A base da nossa conversa aqui é justamente um parecer técnico contábil feito fora de um processo judicial. Extrajudicial. Perfeito. Então, vamos para o começo da história. O senhor Pereira, nosso personagem aqui, ele precisava de grana para comprar um trator, essencial para o trabalho dele no campo. Isso foi lá para setembro de 2022. E o valor era algo em torno de R$300 mil, né? Exato. O equipamento custava R$300 mil. Aí teve o IOF, que é aquele Imposto sobre Operações Financeiras, deu R$ 1.144,35. Uhum. Então, no fim das contas, o valor total financiado ficou em R$ 301.144,35, formalizado numa CCB, Cédula de Crédito Bancário, número fictício aqui 69106. Ok, 301 mil financiados. E os juros, como ficaram no contrato? Então, a taxa era pós-fixada. Tinha uma parte fixa de 0,43% ao mês, o que dá 5,25% ao ano, e essa parte fixa era somada à variação da taxa CDI. O contrato especificava o CDI extragrupo. Espera aí, só para deixar bem claro para o pessoal. Pós-fixada significa que o custo final não estava totalmente fechado na hora de assinar, é isso? Parte dele ia variar. Exatamente. A parte do CDI, nesse caso, ia flutuar conforme o mercado. O custo total só seria conhecido lá na frente. E o que é esse CDI para quem não é da área? Olha, de forma bem simples, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é tipo a taxa de juros que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre eles mesmos, sabe? Empréstimos bem curtinhos. É uma referência importante do mercado financeiro. Entendi. Então, era 5,25% ao ano MA, mais a variação dessa taxa de mercado, CDI. Isso. E o pagamento? Seriam 4 parcelas anuais, a primeira só em julho de 2023, e a garantia, claro, era o próprio trator. Alienação fiduciária para o banco. Ok. Valor, taxa, mista, fixa plus variável, prazo anual, garantia. Parece um financiamento padrão, né? Onde é que a coisa começa a complicar, então? A complicação começa assim. Quando a gente cruza a natureza declarada do crédito com as regras que deveriam ser aplicadas. A CCB, essa Cédula de Crédito Bancário, ela foi criada por uma lei lá de 2004, a 10931.
É um título que os bancos gostam muito, porque é rápido para executar, tem força. Certo. Só que o ponto crucial aqui, o pulo do gato, é que esse contrato específico dizia claramente que o dinheiro era para crédito rural. Estava escrito lá. E por que essa declaração crédito rural faz tanta diferença? Qual o impacto disso? Ah, faz toda a diferença. Porque crédito rural no Brasil não é um crédito comum. Ele tem regras próprias, sabe? Definidas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, e tudo detalhado num manualzão chamado Manual de Crédito Rural, o MCR. Uhum. Essas regras existem para quê? Para incentivar a agricultura, a pecuária. Então, oferecem condições melhores, tipo limites para taxa de juros. Entendi. É um crédito subsidiado, com regras específicas. Exatamente. E o próprio MCR permite usar a CCB para formalizar o crédito rural. O problema não é o papel, o formato do documento. O problema é o conteúdo, as condições financeiras dentro dele. Bingo! O problema é quando as condições financeiras dentro da CCB não respeitam as regras do crédito rural. Aí que mora o perigo. Tá, então mesmo sendo uma CCB, por dizer crédito rural, as taxas, os cálculos, tudo tinha que seguir o MCR. Era isso. Em tese, sim. Deveria. E aí que a perícia da Loqueta achou a primeira grande inconsistência. Conta pra gente. Na época do contrato, setembro de 2022, o MCR tinha um limite, um teto, para a taxa de juros de investimento rural. Era 4,42% ao ano. 4,42%. Isso. E essa taxa só poderia ser acrescida de um fator de atualização monetária, para corrigir pela inflação, sabe? Tipo o IPCA. Ok. Taxa limitada mais correção da inflação. Exato. Agora, olha o contrato do senhor Pereira. A taxa fixa era 5,25% ao ano. Já começou acima do teto do MCR. Nossa, já começou errado. E não parou por aí. Além de ser maior, ainda somaram a variação do CDI em cima. E como a gente falou, CDI é taxa de mercado, flutua todo dia. Não é índice de inflação como o IPCA. Caramba. Então a taxa base já era maior que o permitido pelo MCR para crédito rural e ainda meteram uma taxa de mercado flutuante junto. Só isso já parece totalmente fora do espírito do crédito incentivado, né? Totalmente fora. E piora, viu? A forma como esses juros eram calculados e acumulados no contrato. Aí a coisa ficava ainda mais pesada. Como assim? O contrato falava em juros remuneratórios flutuantes, pós-fixados, né? Com cálculo e capitalização diários, usando o método exponencial. Capitalização diária. Juros sobre juros todo santo dia. Todo santo dia. Calculava-se juros sobre o saldo devedor que já tinha os juros dos dias anteriores, usando aquela combinação. A taxa fixa de 5,25% ao ano, mais a variaçãozinha diária do CDI. Uau! Capitalização diária. Isso não é muito agressivo para um financiamento rural que geralmente tem ciclos longos, anuais? O que o MCR fala sobre isso? É um contraste brutal. O MCR, para investimento, assim, normalmente prevê capitalização anual, no máximo semestral, para casar com o ciclo da produção no campo, né? Colheita, venda. Faz sentido. A capitalização diária acelera demais o efeito bola de neve dos juros sobre juros. Deixa o financiamento muito, mas muito mais caro. E como eu disse, o MCR manda usar atualização monetária, tipo IPCA, não taxa de mercado flutuante como o CDI. E isso afeta a previsibilidade também, imagino. Totalmente. No modelo do MCR, o produtor sabe mais ou menos quanto vai pagar, tem uma previsibilidade. No modelo do contrato do senhor Pereira, era uma caixa preta. O custo final dependia da dança diária do mercado financeiro. Impossível prever direito. Que situação. E tinha mais alguma coisa técnica nesse cálculo que a perícia pegou? Algo nos detalhes? Tinha sim. Um ponto técnico, mas que tem relevância jurídica, sabe? O contrato previa capitalização diária, mas ele só informava as taxas equivalentes para o mês, 0,43%, e para o ano, 5,25%. Ele não dizia claramente
qual era a taxa diária efetiva que iam usar nesses cálculos de todo dia. Isso é importante. Por quê? Porque os tribunais superiores, o STJ, por exemplo, entendem que não informar essa taxa diária dificulta a transparência. Foi até mencionado isso no parecer da Luqueta, com base numa decisão específica. Entendi. O cliente não consegue conferir o cálculo facilmente. Exato. Fica difícil para o tomador do empréstimo verificar como os juros estão sendo calculados dia a dia, qual o impacto real. Complica na hora de questionar ou mesmo entender como a dívida está crescendo. Nossa, então o resumo da ópera até aqui é taxa base acima do limite do MCR, um índice de mercado CDI em vez de correção monetária IPCA, capitalização diária em vez de anual ou semestral, e ainda por cima sem a informação clara da taxa diária usada. Ufa, parece uma receita para dar errado, né? Para o custo explodir. Uma receita perfeita para isso. Mas como isso se traduziu em dinheiro? Qual foi o impacto real no bolso do Sr. Pereira? Porque falar de taxa é uma coisa, ver o valor é outra. É aí que a perícia contábil brilha, né? O parecer técnico da Luqueta não só apontou essas irregularidades técnicas e legais, como também calculou o tamanho do estrago financeiro. Quantificou a diferença. Exatamente. Fez simulações de cálculo, comparou o que o banco estava cobrando com o que seria o correto, ou pelo menos com outras formas de calcular. Agora a coisa fica realmente interessante. Ver os números lado a lado. E esse tipo de cálculo, essas simulações, é o coração do trabalho que a Luqueta Perícias faz, certo? Pegar essas cláusulas complicadas e mostrar, olha, isso aqui significa tantos reais a mais ou a menos. Essencial para o cliente e para o advogado decidirem o que fazer. Exatamente essa função. Então vamos aos cenários que o parecer calculou. Me conta do primeiro. Vamos lá. Foram 3 cenários principais no parecer. O primeiro, que a gente chamou de apêndice 01 lá no documento, tentou replicar o cálculo que o banco, na prática, estava aplicando. Ou seja, seguindo o contrato. Taxa de EI/CDI mais aquele 5,25% ao ano, com capitalização diária. Ok, o cenário como o banco fez. Isso. E a perícia anotou um detalhe importante e aplicou no cálculo. As taxas anuais, CDI 5,25%, eram transformadas para uma base diária, usando 252 dias úteis no ano. Só que depois, essa taxa diária era aplicada sobre os dias corridos, 365 ou 366 dias, entre a data que o dinheiro saiu e cada pagamento. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Calcula a taxa diária, como se o ano tivesse só 252 dias, mas aplica ela em todos os 365 dias, incluindo o fim de semana, feriado, tudo. Exatamente. Essa metodologia de aplicar sobre dias corridos acaba inflando ainda mais o valor final dos juros. É um detalhe técnico que faz diferença. Entendi. É uma matemática que sempre aumenta a conta, né? E qual foi o resultado dessa primeira simulação, a que refletia a prática do banco? Quanto o Sr. Pereira ia pagar? Olha, o resultado é pesado. O valor total que o Sr. Pereira pagaria ao longo das 4 parcelas anuais, somando o principal e os juros calculados dessa forma, chegaria a R$ 960.537,03. 960 mil? Isso, quase R$ 961 mil. Lembrando que ele financiou 301 mil, né? Meu Deus. Isso dá quanto só de juros? Só de juros remuneratórios, R$ 368.737,99. Mais de 360 mil reais só de juros é mais do que o valor que ele pegou emprestado. Que absurdo! É um valor muito expressivo, né? Mostra o poder da capitalização diária combinada com essa metodologia. Impressionante. E o segundo cenário que a perícia calculou? O que ele mostrava de diferente? O segundo cenário, lá no apêndice 02 do parecer, também usou as condições do contrato CDI mais 5,25% capitalização diária. Mas ele testou uma forma um pouquinho menos agressiva de aplicar essa capitalização diária. Como assim? Em vez de aplicar sobre os dias corridos, 365, ele considerou só os dias úteis entre a liberação e os vencimentos, usando a base de 252 dias úteis no ano para tudo. Ah, tá. Seria uma interpretação talvez um pouco mais razoável dentro do próprio contrato, ainda que errada em relação ao MCR. E isso mudou muito o custo final. Mudou sim.
O custo ficou menor que no primeiro cenário, mas ainda bem alto. O total das parcelas, nesse cálculo, seria R$ 663.768,28. 663 mil. Ainda bem mais que o dobro do valor inicial. Sim, os juros remuneratórios aqui ficariam em R$ 195.928,69. Quase 196 mil reais de juros, bem menor que os 368 mil do primeiro cenário. Mas ainda assim, quase 65% do valor financiado só de juros. E ainda usando CDI que não era para crédito rural. Exatamente. Melhorou em relação ao cenário 1, mas continuava um custo muito elevado e desalinhado com as regras do MCR. Ok, então mesmo na leitura um pouco mais favorável do contrato, a conta ainda era salgada e errada para o contexto do crédito rural. Imagine que o terceiro cenário foi o da correção, né? Simulando as regras certas do MCR. Isso mesmo. O terceiro cenário, o apêndice 03, foi o cálculo como deveria ter sido. Ele seguiu à risca as regras do Manual de Crédito Rural que valiam na época. E o que ele usou? Usou a taxa de juros máxima permitida pelo MCR, que era 4,42% ao ano, aplicou a atualização monetária pelo índice oficial, o IPCA, e fez a capitalização de forma anual, como manda a norma para esse tipo de financiamento rural. O cálculo correto, então, e o resultado? Quanto daria a dívida se tivessem seguido as regras do crédito rural, já que era isso que estava escrito no contrato? Aí a diferença fica gritante. Seguindo as normas do MCR direitinho, o valor total das 4 parcelas seria R$ 376.836,06. 376 mil, total, incluindo o principal. Total. E o montante só de juros remuneratórios despencaria para R$ 37.353,19. Peraí, deixa eu processar. No primeiro cenário, do banco, eram quase 370 mil só de juros. No cenário correto do MCR, os juros são R$ 37 mil. Exatamente. Pouco mais de R$ 37 mil. É mais de 10 vezes menos juros. Caramba, ver esses números assim, um do lado do outro, não tem nem o que discutir, né? Fica óbvio o tamanho do impacto da metodologia de cálculo errada. Fica cristalino. É exatamente esse tipo de clareza de preto no branco que uma perícia contábil como a da Luqueta Perícias traz para a mesa. Transforma a discussão de acho que tá caro para, olha, está X reais mais caro do que deveria. Exato. Tira do achismo e coloca no campo técnico, com números. E reforça demais a importância de ter esse apoio especializado. Para quem está ouvindo a gente agora e talvez esteja com uma pulga atrás da orelha sobre algum contrato, financiamento, empréstimo, seja rural, empresarial, pessoal, buscar uma análise técnica pode ser o divisor de águas. Não custa lembrar, o contato via WhatsApp da Luqueta Perícias está no link aqui na descrição, é só clicar e conversar. Com certeza. E a comparação entre os 3 cenários deixa tudo muito claro, né? O cenário 3 do MCR é o único que tem previsibilidade e que cumpre as normas do crédito rural. Os cenários 1 e 2, baseados no contrato, além de imprevisíveis por causa do CDI, são absurdamente mais caros. Muito mais. A análise numérica não mente. A forma como o banco aplicou o contrato cenário 1 gerou um custo de juros mais de 10 vezes maior do que seria devido se as regras do MCR fossem seguidas, cenário 3. Fica evidente a incompatibilidade da prática do banco com a política pública de crédito rural, que estava declarada no próprio contrato. Ou seja, o contrato usava a etiqueta de crédito rural, talvez para ter acesso a algum recurso específico, mas na hora de cobrar, usava as regras do jogo mais caro possível do mercado financeiro. Ignorou completamente as normas que deveriam proteger o produtor rural. É uma ótima forma de resumir. A perícia conseguiu demonstrar tecnicamente essa distorção. Mostrou que a metodologia usada pelo banco ia contra o próprio objetivo do crédito rural, que é fomentar a atividade no campo com custos mais baixos. Bom, então vamos recapitular o que a gente aprendeu de mais importante hoje com esse caso. Primeiro, não basta olhar o nome do contrato, tipo CCB. Tem que ver se as condições lá dentro, taxas, índices, como os juros são capitalizados, batem com a finalidade que está declarada. No caso, crédito rural.
Fundamental isso. Segundo, o impacto gigantesco que a escolha do índice, CDI ou IPCA, por exemplo, e a frequência da capitalização, diária ou anual, tem no custo final. A diferença é brutal, como a gente viu. Muda completamente o resultado. E terceiro, como uma análise pericial detalhada feita por especialistas como o pessoal da Luqueta Perícias nesse caso, é crucial. Ela quantifica essas diferenças, mostra o tamanho do problema em reais e dá a base para o cliente e para o advogado irem atrás dos direitos. Entender o contrato é o primeiro passo, mas a perícia pode ser a ferramenta que realmente faz a diferença. Exatamente. E essa lição vale para todo tipo de contrato financeiro, não só o rural. Ficar de olho nas cláusulas de custo é sempre necessário. Com certeza. E vale lembrar, né? A Luqueta Perícias tem essa expertise em perícia bancária, como a gente viu aqui, mas também atua forte em perícias trabalhistas, tributárias, avaliação de empresas, enfim, em várias áreas onde uma análise técnica contábil faz toda a diferença para advogados e seus clientes. Um trabalho bem completo. Exato. E aí, você que acompanhou a gente até aqui, gostou dessa análise, achou útil, acha que mais gente devia saber disso, então ajuda a gente a espalhar essa informação, deixa seu like aqui no vídeo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar e comenta aqui embaixo. Deixa sua dúvida, sua opinião, conta um caso parecido. A interação é sempre bem-vinda. Com certeza. E não custa repetir. Se você ou alguém que você conhece está precisando de uma análise especializada, como essa que a gente discutiu, o caminho é fácil. Clica no link que está na descrição para falar direto com um perito da Luqueta Perícias pelo WhatsApp. Eles estão prontos para ajudar. Bom, para a gente fechar, queria deixar só uma reflexão final, sabe? Esse caso todo faz a gente pensar. Será que na correria do dia a dia ou naquela ânsia de resolver logo um problema financeiro, a gente está mesmo lendo, entendendo e, o mais importante, questionando as cláusulas dos contratos que a gente assina? Boa pergunta. Especialmente aquelas cláusulas que definem quanto o dinheiro vai custar para a gente ao longo do tempo. Qual é o preço real que a gente paga pela conveniência, pela pressa, ou às vezes por não ter uma assessoria certa na hora de assinar? Fica aí para a gente pensar. Excelente ponto para a gente levar para casa e refletir. Muito obrigado pela análise e pelas explicações hoje. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. E muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a nossa próxima análise. Até a próxima, pessoal!